Vou começar apresentando a tela do meu simulador, vou começar a simular aqui, porque é isso que é eletrônica de potência, primeiramente, é a gente saber como usar um bom simulador e entender esse circuito. A partir do entendimento, vamos começar para os cálculos. Se eu não me engano, tinha ficado da gente fazer... A gente fez o cálculo da tensão, né? Mas tinha ficado os cálculos das correntes. É isso? Eu não me lembro de cálculo feito. O cálculo da tensão sobre o diodo. Ah, sim, sim. Ah, sim, isso sim. A gente fez ali. É o primeiro. Na verdade, gente, esse é o primeiro cálculo mais primordial que a gente sempre faz, né? Verificar qual é a tensão máxima que o componente vai ter que suportar. É sempre isso. Tá? Então, vamos pegar aqui, vamos fazer um retificador de onda completa. Um diodinho, um diodinho. Cadê a ferramenta duplicar? Aqui. Um diodinho e outro diodinho. Tá, beleza. Vocês estão usando qual simulador aí, pessoal? Eu tenho a lista Spice, mas eu não comecei a usar ainda. Tá. Então, comecem a simular. Eu ouvi dizer que alguns de vocês têm a licença do PSIM ali para estudante. Então, também é um ótimo simulador para começar. Eu tenho até uma licença aqui do PSIM. O grupo GSEC comprou ali. Isso não é brincadeira, isso é verdade. Ele comprou uma licença do PSIM para fins de pesquisa. Daria até para usar em aula, tá? Gosto muito do PSIM, eu acho ele um simulador muito bom, tá? Principalmente quando tu quer simular coisas que não são apenas das não linearidades dos componentes. Quando tu quer simular coisas mais amplas, como o controle de um sistema, né? Deixa eu ver esse bebê aqui. Uhum. Ó, isso aqui é uma outra maneira de eu ligar esse retificador aqui, tá? Mas, como vocês podem ver, não tem nada demais. A fonte ficou no meio das duas retificações. Dá para pensar assim dessa forma, ó, pessoal. Quando a corrente é positiva, ela segue esse sentido aqui, correto? Então, se ela segue esse sentido, ela passa por esse diodo. Olha a flecha aqui indicando o sentido da passagem de corrente, tá? Passa por esse diodo, vem por aqui, entra por esse diodo e completa o caminho. Por que não entra por esse diodo aqui? Uma forma alternativa de pensar, tá? Porque não completaria caminho. A corrente, para completar caminho, ela tem que fazer esse sentido aqui. Ele seguiria o ciclo, né? Basicamente. Isso. Exatamente, ele fecharia uma malha, tá? Ele tem que passar pela fonte. Para a corrente fechar o ciclo reverso, ou seja, daqui para cá, ela teria que passar por esse diodo e por esse diodo aqui. Então, a primeira etapa de operação, que é o semiciclo positivo, a corrente vai daqui para cá. Então, ela usa o D4 e o D1. Quando ela está no semiciclo negativo, a corrente vai daqui para cá. Então, ela utiliza o D3 e o D2. Deixa eu colocar aqui uma Spice Directive. 0,1 segundos está bom de simulação. E vamos colocar isso aqui para rodar. Ah, tá. Só um pouquinho. Algumas coisas
botar o valor de resistência. E tem que botar o terra nesse simulador aqui, tá? Por que tem que colocar o terra aqui nesse simulador, gente? Porque ele utiliza muito ponteiras únicas. Então, tipo, uma só ponteira para medir tensão. Obviamente, tu não consegue medir tensão com apenas um ponto. Por quê? Porque tensão é diferença de potenciais. É que nem você querer medir a altura de uma pessoa. Tu pode me dizer, Douglas, eu ponho a mão na tua testa e eu consigo verificar qual é a tua altura. E eu vou dizer, sim, tu consegue, mas tu tá fazendo isso com base no chão. Entendeu? Tu sempre tem que ter um ponto de referência para medir. Isso vocês entendem bem, né, gente? Mas se vocês querem, eu posso explicar melhor essa parte. Pra mim tá tranquilo. Uhum. Então, tensão, diferença de potencial entre dois pontos. Tá? Corrente é o fluxo de elétrons que passa em um determinado ponto. Okay? Tá, aqui ele entrou na simulação. Vamos pegar algum ponto para medir. Ó. Se eu pegar só essa ponteira aqui, ó, que eu botei aqui, ela vai medir a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto. Né? E eu não tenho nada aqui, por quê? Ah, sim. Eu não informei aqui os dados da minha fonte. Então eu vou colocar aqui uma amplitude de 311, uma fonte de 220 volts RMS, tá? Frequência de 60 Hz, e é isso. E vou mandar isso aqui rodar. Pum, tá aí a nossa forma de onda. Vamos verificar como é que está a nossa tensão de entrada. A tensão de entrada é um problema para nós. Pergunto para vocês, por que eu não posso simplesmente colocar uma ponteira aqui? Até vou tentar, vou ver o que vai dar. Essa aqui é a tensão de entrada. Tá esquisita, né? Por que quando eu coloco só uma ponteira aqui, dá problema? Não tem nenhuma carga, não tem diferença de potencial. Tem, até tem diferença de potencial. Mas olha só o que acontece. Vejam bem. Quando eu estou na primeira etapa de operação, deixa eu ver se eu não consigo desenhar alguma coisa. Vamos ver se vai dar. Quando eu estou na primeira etapa de operação, ele vai daqui para cá esse cara, certo? Beleza. Nesse caso aqui, eu tenho um curto aqui. Se eu colocar a ponteira daqui, ele vai medir a diferença de tensão desse ponto para esse ponto. Até aí, tudo bem. Agora, olha o que acontece quando eu inverto esse cara aqui. Tá? Ele vai vir daqui para cá. Ele vai medir a diferença de tensão desse ponto para esse ponto aqui. Tá? Percebam, gente, que a diferença agora desse ponto para esse ponto vai ser quanto? Esse cara está em curto. Zero. Zero. Tá? Não é o correto. O correto é a gente medir sempre a diferença de potencial entre esse ponto e este ponto aqui. Tá? Então seria entre esse cara e esse cara aqui. Tá? Eu sei, tá? Que às vezes para vocês isso pode não fazer tanto sentido, mas eu quero que vocês depois assistam essa aula novamente e tentem entender isso bem, tá? E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu já vi, gente, pessoas, tá? Muito bem conceituadas em engenharia elétrica que ainda não entendem a questão dos pontos de referência, tá? Aqui está a nossa tensão de entrada. Essa sim está correta. Ela está sendo medida a diferença entre esse ponto e esse ponto. No momento que tu põe um referencial fora dela e tem chaveamento desses caras aqui, vocês podem ter certeza que vocês já não vão ter a mesma tensão que vocês esperavam ter. Vocês não vão ter a diferença entre esses dois pontos, mas a diferença entre esse ponto e esse ponto aqui, que pode mudar. Tá?
Como é que funciona para o resistor? Porque aqui eu não tenho chaveamento de nada. Se eu botar uma ponteira de tensão aqui, ela sempre vai medir a diferença de tensão entre esse ponto e esse ponto aqui, que é o mesmo que está conectado no terra. Eu não tenho nenhum diodo, eu não tenho nenhuma chave atuando aqui. Então eu tenho certeza que não vai haver mudanças no meu referencial de tensão. Tanto que, se eu medir realmente a diferença entre esses dois pontos, que é o mais correto de se fazer, nenhuma surpresa. Tá ali a minha tensão de saída. A mesma que estava antes. Eu tava com esse problema no P5. Eu fiz esse mesmo circuito aí eu coloquei aquele medidor lá de 2 terminais, Uhum. aí eu coloquei no positivo e coloquei lá embaixo no teto. Aí ele tava dando essa mesma forma de onda. Uhum. Aí depois eu coloquei o positivo com o positivo e o negativo com o negativo da fonte. Exatamente. Aí deu certo. Tu quer medir a diferença de potencial de qualquer componente, então meça no componente. Por exemplo, vou rodar de novo aqui a simulação. Eu vou medir aqui a tensão em cima da minha fonte de entrada. Tá? Se vocês ainda não entenderam esse conceito, mas depois vocês vão estudar, tá? Se vocês ainda não entenderam e não querem correr riscos, mede em cima do componente. Tipo que nem aqui, ó. Pá, pá. Pronto. Tá aí a minha tensão de saída. Eu quero medir a tensão sobre o diodo. Pá, pá. Pronto. Tá aqui a tensão sobre o meu diodo. Eu quero medir a tensão de saída. Pronto. Tá aqui a minha tensão de saída. Não tem erro. Vamos dar uma analisada agora na corrente que esse cara vai descrever, tá? Que é o que a gente vai fazer agora para nossa análise de gráficos. Então eu vou tirar esse cara aqui. Vou botar aqui minha tensão de entrada. E eu vou botar aqui a minha corrente. Vocês percebem que para eu analisar a corrente, eu clico sobre o componente e ele está me indicando ali, ó, qual é o sentido que ele está considerando. O que significa aquela flecha? Significa que se a corrente realmente estiver passando por aquele sentido, a corrente vai ser positiva. Se a corrente estiver circulando no sentido reverso, não quer dizer que ela está errada, quer dizer que ela vai ser negativa. Obviamente que não vai acontecer nesse caso porque a gente está trabalhando com um retificador. Meu, que alta essa corrente, hein? Ah, não, não é porque é alta. 3 amperes é baixinho. Não ficou legal de ver, né? Essa corrente aqui. A corrente é em verde, né? É, não ficou legal. Quero deletar essa corrente. Tá. Eu sei porque ele não tá me deixando. Não sei. Mas eu vou adicionar um outro plot aqui. Para mostrar a corrente. Beleza. Eu vou pegar aqui a corrente no resistor. E ela tá aí. Primeira coisa que eu pergunto para vocês. Essa corrente está similar a alguma coisa? Sim. Está similar ao quê, Gui? A fonte de entrada? Perfeito. Perfeito. Eu vou abrir aqui um Jamboard e vou colocar aqui algumas coisas para vocês, tá? Deixa eu só pegar o cabo do meu carregador.
Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Cara, eu queria que esse plot plane viesse aqui para baixo, cara. Ver se isso aqui vai dar certo. Não. Tem que ser assim. Vamos ver. Beleza. Gente, qual é a relação que existe entre a tensão e a corrente num resistor? Lei de Ohm. Lei de Ohm. V igual a R vezes I. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Se a gente for olhar a nossa tensão de saída, deixa eu ver aqui, eu não sei qual traço que é, eu vou pegar o traço aqui. Se a gente olhar a nossa tensão de saída, vocês vão ver que ele segue a nossa tensão de entrada. Se a tensão de saída segue a tensão de entrada, a corrente também vai ter que seguir isso. Por que a corrente vai ter que seguir isso? Porque a minha corrente nada mais vai ser do que a minha tensão dividido pela minha resistência. Então, se a minha tensão tiver uma característica senoidal, a minha corrente também vai ter uma característica senoidal. Tá? Isso é algo que tem que ficar muito claro para vocês. É simples, mas tem que ficar claro. Tá? Daí eu pergunto para vocês, se eu quiser saber qual é a corrente de pico que eu vou ter na minha saída e zero pico, como é que eu posso fazer? Não é só multiplicar a resistência pela tensão de pico? Contrário. Dividir a tensão de pico Não, isso tá certo. pela resistência. Perfeito. Eu vou ter a minha corrente de pico. Minha corrente de pico de saída. Se eu quiser encontrar a minha corrente média agora desse cara, como é que eu poderia fazer? Como assim corrente média? Seria... Ó, a gente tem aqui essa corrente pulsando, tá? Mas eu quero saber, num período aqui da minha corrente de saída, qual é a média que essa corrente me descreve? Qual é o valor médio dela? Eu sei o valor de pico aqui, deu 3,1, alguma coisa. Mas no datasheet dos diodos, eles não informam apenas para nós o valor de pico. Eles também pedem qual é o valor médio. Não é só dividir por 2? Então, vamos ver. Tá?
a gente tem um cálculo para fazer o valor médio. E aí começa a entrar a integral. Eu quero ver se eu não consigo aqui utilizar o equation IO que eu usava antes. Corre, Edu, corre, Edu, corre, Edu. Deixa eu Bem, dá ver. tempo ainda. Douglas, deixa eu tirar uma dúvida contigo rapidinho. Uhum. Até qual é a data final para cancelamento da cadeira? De quê? Não, só pergunta mesmo. Tem uma data final para todas as cadeiras? É até novembro. Não, só pra Não me saber, tá? engano. Ah, tá. É assim. Pra falar integral você já escorre, né? Tá, vamos ver se eu vou conseguir utilizar ele. Ok. Sei lá, vou usar meu e-mail pessoal, vamos ver se vai dar. Putz. Tudo é recurso prêmio. Vamos ver aqui. Douglas, eu tenho um site que pode te ajudar, talvez. Qual? Symbolab. Vamos ver. Symbolab? Eu já te mandei no chat aí. Deixa eu ver aqui. Ele aceita comando em letra, que será? Aí tu tem que descobrir agora. Eu acabei, o professor passou isso e tu seleciona ali, tu vai selecionando, ele vai aparecendo embaixo, né? Ah, tá. Já vi. Já vi. Tá. Eu vou explicar para vocês qual é a fórmula da. Tá, já tô colocando aqui. Deixa eu ver se dá para escrever. Barra int. Dá para escrever. Ele aceita comando delete. Barra int de 0 até t para a função. É isso aqui. Tá. Mas eu vou colocar isso num formato um pouquinho melhor. GG salvando vidas. E AVG. Você sabe o que significa AVG? Médio em inglês? Médio em inglês. Tá? Vou colocar aqui do lado, inclusive. Isso aqui é uma notação que os livros usam muito, tá? Média igual a average. Assim como eficaz é igual a RMS, tá? Vou colocar como um side note aqui. E aí eu já vou colocar uma outra equação que a gente vai usar aqui.
Uhum. Pronto, gente. Essas são as duas equações de integral que nós vamos usar em praticamente todo o curso. Tá? É isso aí. Vocês já tinham visto essas equações aqui? Sim, não. Eu não. Já tinha visto o Gui. Imagina. Hã? Não vi. Tá. Eu já vi, quer dizer, mas eu nunca compreendi, né? Sim. Quer dizer, pode ser que tenha visto de alguma outra forma, mas assim não. Uhum. Sim. Bom, como é que a gente vai utilizar essas fórmulas aqui? Tá? Para calcular, por exemplo, a corrente média de saída. Para a gente calcular a corrente instantânea de saída, a gente vai considerar o período aqui de 0 até π. Tá? Por quê? Porque o nosso ciclo da corrente de saída ele dura só de 0 até π. Essa nossa forma de onda aqui, da corrente de saída, ela tem uma característica senoidal, tá? Que é igual à minha forma de onda da entrada. Inclusive, eu poderia dizer que a minha corrente de saída, nesse caso, vai ser igual à minha tensão de entrada dividido pela resistência. Minha tensão de saída, aliás, dividido pela resistência. Tá? Só que aí eu sei, gente, também. Eu agora vou deixar essas equações aqui, eu vou puxar essas equações aqui para o lado, para elas não me atrapalharem. Eu sei, gente, que a tensão de entrada ela é assim. Que a minha corrente de saída, aliás, ela é a minha tensão de entrada dividido pela resistência. Por que a minha tensão de entrada é dividido pela resistência? Porque eu sei que nesse semiciclo aqui o diodo está conduzindo e ele está simplesmente conectando a minha tensão de entrada à minha resistência de saída. Tá? A minha tensão de entrada é senoidal. Então, essa aqui é a forma de onda da minha tensão de entrada. Vou botar alfa aqui porque eu não consigo colocar outra letra grega aqui. Vou tentar escrever aqui de uma forma mais bonitinha aqui. Até aqui vocês concordam comigo, gente? Vocês estão conseguindo me acompanhar até aqui? Sim. Até aí sim. Tá. E se ficou alguma dúvida, fala. Fica tranquilo. Tá. Beleza. Essa, gente, é a forma de onda da minha corrente de saída. Tá? Até tá um pouquinho errado eu colocar ela, matematicamente colocar ela do jeito que eu tô colocando tá um pouquinho errado. Eu teria que colocar, na verdade, assim. Ó. Mas isso é só uma questão de notação matemática, tá? Não tem nada demais.
Por que eu fiz assim, ó? Porque eu estou colocando a corrente em função do ângulo que eu tenho dentro desse meu seno, tá? Só isso. Essa seria a notação matemática mais corretinha, digamos assim. Ou seja, a minha corrente de saída depende do ângulo que está naquele momento do seno. Tá. E agora, o que eu faço com isso? Bom, quando a gente está analisando, principalmente para fazer o projeto de um diodo, a gente não quer saber só o valor máximo da forma de onda. Mas a gente quer saber também o valor médio. Porque no momento eu vou ter 0 de corrente, no outro momento eu vou ter 1.5, no outro momento eu vou ter 3, no outro momento eu vou ter 1.5, no outro momento eu vou ter 0. Tá? Mas muitas vezes, para a gente fazer o dimensionamento de um diodo, o fabricante nos dá, olha, me fornece a média dessa corrente para eu poder estipular se o meu diodo aguenta ou não essa corrente que está passando por ele. Então, para isso que a gente precisa desse cálculo aqui da média. E para fazer esse cálculo da média, vamos fazer o seguinte. Qual é o período? Eu vou perguntar primeiro para vocês, qual é o período dessa forma de onda aqui? Em ângulo, tá? £180. 180 graus. Ou, em radianos, Pi. pi. Tá? Então, esse é o período que eu tenho da minha forma de onda de saída. Vamos para a integral. Aqui na fórmula da... Eu sei que vocês não estão vendo aqui, mas eu vou colocar, tá? Aqui na fórmula da minha integral, ele pede para colocar de 0 até o período, que nesse caso seria π. E a função que eu coloco aqui dentro é justamente, gente, essa função aqui que a gente encontrou. Vai ser sempre isso, professor? Vai ser sempre isso. Claro que um caso ou outro pode ser que mude os valores, né? Mas, no geral, é isso aí. Então, a equação da minha corrente média... Deixa eu botar aqui corrente média de saída. Vai ficar assim. Entenderam aí, gente? Que interessante. Vocês conseguiram entender como é que eu cheguei nesse cálculo? Sim. Beleza. O símbolo da integral sempre vai ser ali, vai estar sempre ali. Então, daí Vai. de 0 ao período que a gente vai utilizar, né? Isso. O máximo daí. Isso. Aí a função seria, a função de t seria o IOUT, né? IOA lá. Isso. E o Isso. DA é só para mudar para a resposta final, né? Esse DA aqui não é um A, é um alfa. Isso aqui. O DT Isso. ideal. Isso aqui, ó. Explica essa parte. Deixa eu explicar. Ó, isso aqui eu preciso explicar bem direitinho, ó. Quando a gente está fazendo uma integral e a gente integra qualquer coisa, por exemplo, essa função, ela tá... essa função matemática, ela tá no domínio do tempo. Então, a gente integra pelo tempo, tá? Essa aqui eu botei
relativa ao ângulo. Então a gente integra pelo ângulo, tá? É só uma questão de notação matemática isso aqui. Se eu quisesse fazer pelo tempo a minha forma de onda senoidal, eu até poderia fazer, mas eu não quero entrar nesse mérito com vocês aqui, tá? Dá para fazer? Dá. Mas raramente a gente utiliza. Eu prefiro trabalhar com funções senoidais com ângulo, sempre. Tá? Qual é o legal dessa equação aqui, gente? Vocês podem simplesmente pegar ela e jogar ela na HP do jeito que ela tá. E a HP vai resolver para vocês. Mas e como é que a gente jogaria daí na HP? A gente manteria 1 sobre π, aí vezes a integral de 0π. Eu mostro. Isso mantém, né? Aí a gente só calcula o resto para trás ali? Eu mostro. Deixa eu só ver como é que eu vou mostrar aqui para vocês. Só um momento. Espera aí. Eu acho que eu comecei a entender a integral. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, gente. Espera aí. Aqui, pronto. Vai ser difícil. Tá, beleza. Eu vou primeiro mostrar de ponta cabeça e depois eu vou desvirar, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é utilizar o sinal da integral. Que está aqui, ó. Deixa eu ver se minha HP tá funcionando ainda. Peguem a HP de vocês aí. Ó, tá funcionando ainda. Low Beth. Acharam o sinalzinho da integral? Sim. Tá, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Entrem no modo equation. Tá, eu não vou ter como mexer porque a minha tá com bateria fraca, Douglas. Tá, mas eu vou mostrando aqui, ó. Entrando no modo equation, a primeira coisa que a gente tem que colocar nesse cálculo é 1 sobre o período, que nesse caso é π. Certo? Daí agora eu vou fazer isso aqui multiplicado e vou colocar a minha integral. Daí a HP pede quais são os períodos da integral. Que nem a gente colocou, vai de 0 até π, porque é a corrente de saída. Daí agora a HP ela está me pedindo aqui aquela função senoidal. Vamos fazer para esse exemplo do LT Spice que a gente está utilizando aqui. Vocês se lembram qual é o valor de pico que eu tenho da minha tensão de entrada? 311. Perfeito. Vocês se lembram qual é a resistência que eu coloquei ali no circuito? Não. Eu acho que era 100 ohms, né? Isso. 100 ohms, beleza. E agora eu tenho que colocar tudo isso multiplicado pela função senoidal, certo? Certo. Seno. Aqui, gente, dentro do seno, vocês podem utilizar qualquer letra que vocês quiserem. Alfa, B, U, não interessa. A única coisa que interessa é a mesma letra que vocês utilizarem aqui dentro, eu vou utilizar, sei lá, um X, vocês utilizam também aqui no integrador, aqui nesse de coisa aqui, ó. Na parcela integratória aqui, ó. Para indicar que a gente está integrando o seno de alguma coisa dentro, o seno de alfa, o seno de x. Deixa eu virar aqui para mostrar agora para vocês. Como é que ficou? Eu não lembro quanto é que o alfa vale, é 2 vezes a frequência? O alfa é só uma variável. Tá. Não se preocupe com isso. O alfa ele está indicando para nós o ângulo. Tá? Tu está confundindo a relação entre ômega e frequência. Ômega é igual a 2πf. Isso, tá certo. Isso, mas nesse caso não vem ao caso por enquanto, Gui. Aqui a gente está utilizando só o ângulo mesmo. Depois de vocês terem feito isso, gente, a única coisa que vocês vão ter que fazer é apertar o Enter da calculadora de vocês.
Aí ele vai voltar aqui para a tela inicial com a equação já escrita ali, e aí vocês apertam o Enter de novo. Pronto. Ele calculou para nós o valor médio da corrente. Segundo deu no meu aqui, deu 0,08254 amperes. Ou seja, uns 82,54 miliamperes. Perfeito? Deixa eu ver se assim fica melhor. Vou comprar umas pilhas para minha HP. Tá? Bom, vamos ver se na simulação dá isso mesmo. Tá? Olha uma coisa legal do LT Spice. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar aquele comando. Ah, eu acabei de fazer esse comando aqui. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Ah, tá. Beleza. Opa, deu errado o meu cálculo aqui. A média deu 1,96 amperes. O que eu fiz de errado? Confere ver se tá. é. Já achei. Minha calculadora tá errada aqui. Minha calculadora tá trabalhando com graus e era para ela tá trabalhando com radianos. Achei. Ó, vou até refazer o cálculo aqui. Achei. Vou recolocar o cálculo aqui na minha HP, agora tá certinho, agora ela tá em radianos. E vou apertar o Enter. A minha calculadora aqui deu 1,97, é isso? Isso. Tá. Tem Douglas, como é que muda do grau para radiano? Tu vai em modo e ali tem Angle Measure. Beleza. Tem que tomar cuidado com isso. Errei. Beleza, bateu. Eu tô vendo aqui que a minha calculadora deu 1,97 e aqui no simulador deu 1,96. Tá dentro da margem de precisão, tá? Simulador e calculadora, eles não são perfeitos. Eles sempre vão ter uma pequena diferença. Mas não pode ser uma diferença muito exorbitante. E as derivadas, não, as integrais sempre serão nesse estilo, assim? Uhum. Mas Vai eu digo, ser tipo, não só no nosso conteúdo, mas em geral. Olha, gente, eu não posso dizer em geral, porque lá em telecomunicações pode ser que seja um pouco diferente, tá? Eu vou te falar por eletrônica de potência. A gente, em eletrônica de potência, a gente vai integrar sinais constantes e a gente vai integrar sinais senoidais para fazer esse cálculo. Eu achei legal porque o 1 sobre π é basicamente o máximo da que a gente está usando, né? Uhum. Que seria 180. Aí o símbolo, a integral é só um símbolo que vai junto e de 0 a π, no caso, 0 a 180, né? Uhum. E o resto vem em fórmula. Achei bem legal. Não, assim, eu estou apresentando para vocês, gente. Obviamente que depois eu vou querer abrir essas integrais com vocês, tá? Mas eu estou apresentando a maneira mais simples de fazer esses cálculos
porque é a maneira que funciona e é a maneira que vocês vão usar, entendeu? Vocês, como tecnólogos, vocês não são tarados pela matemática. O Olinto fala uma coisa que eu adoro. Nós, que trabalhamos com eletrônica, a gente vai lá no shopping da matemática e a gente pega as ferramentas matemáticas. Vocês não têm que entender, vocês até podem, se quiserem entender a fundo como essa ferramenta funciona, mas não é necessário para a gente fazer os nossos cálculos. Vocês apenas têm que entender como que vocês vão empregar ela para ela dar o resultado que vocês querem. Tá? Essa é a ideia. Para fazer o cálculo agora, gente, da corrente RMS na saída, é a mesma lógica. Não muda. A diferença é que agora eu vou ter uma raiz aqui por cima e que a minha função senoidal vai ser elevada ao quadrado. Então ela vai ficar assim. Mentira. Pera aí, que eu fiz besteira aqui. Olhem essa equação e vê se vocês entenderam como que ela foi montada. Entendi. O IORMS? Ah, eu ainda montei ela feio. Pera aí, gente. Deixa eu só... Isso, Gui, o IORMS. Montei ela meio feio, gente. Pera aí. Não é meio feio, mas é que pode gerar dúvida. Eu vou reorganizar aqui umas coisinhas. Isso aqui eu vou deixar como aqui no cantinho, tá? Isso aqui é os valores instantâneos. Isso aqui eu vou deletar, não precisa. Esse aqui é um dos mais importantes aqui. E esse aqui é o outro que também é bem importante. Perfeito. Ó, qual é a diferença do RMS? Eu vou ter essa raiz aqui por fora. Eu vou ter a raiz por fora. Ele pediu 1 sobre o período para essa forma de onda. Eu coloquei 1 sobre π, que é o mesmo aqui do médio. Integral. Integral de 0 até π, que nem aqui no médio. Agora ele pediu o quê? Que eu pegue essa função de t, que é exatamente essa função aqui, e eleve ela toda ao quadrado. Opa, não elevei o r aqui. Já fiz errado. Você está me lembrando alguma fórmula que a gente já utilizou antes, mas eu não tô me recordando. Pode ser que vocês tenham utilizado isso na aula de eletrônica. Porque essa é uma fórmula bem comum, essa, inclusive, Gui. Bem comum mesmo. Se eu não me engano, é um cálculo específico de um ponto do transistor, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Bom, mas enfim. Como é que é a tensão ao quadrado vezes dividido pela... Seria esse o cálculo, se eu não me engano. Acho que não foi em Circuitos 2 que a gente viu, Douglas? Sim, a gente viu esse cálculo em Circuitos 2, para calcular o valor RMS da forma de onda da tensão. Sim, muito bem lembrado. E falando em Circuitos 2, eu tenho que fazer ainda. Jesus. Nossa, é muito bom, Edu. Devia ter feito semestre passado com a gente. Gato, tá falando só porque eu tô aqui, Não, é que eu gostei do meu desempenho, eu consegui entender. Claro que hoje eu não lembro nem da metade, mas eu gostei, meu desempenho foi bom. Meu Deus, eu tô levando um pau pra essa geringonça aqui. Olha, espero que vocês entendam o que eu tô escrevendo aqui, tá? Gato.
Esse IRMS seria a corrente de pico de saída, né? Não. Corrente de pico é a corrente de pico. O RMS, eu acho que agora eu consegui. Não vai ficar tão bonito quanto queria, mas eu consegui. Seria o normal que a gente iria utilizar, né? Não veria o de pico, né? É que assim, ó, tanto a média quanto o RMS são análises que a gente faz da forma de onda, tá? A média, tu pega todos os valores que tem nesse período aqui, Gui, e faz a média. É basicamente isso. O RMS, ou valor eficaz, é um outro valor que a gente utiliza, que ele é muito mais empregado para sinais senoidais, tá? A gente costuma utilizar ele muito no diodo, raramente. Nos datasheets de diodo, geralmente eles te pedem o valor da corrente média. Onde é que se pede o valor de corrente RMS? Em transistores, tá? Quando tu tem muita comutação. É uma outra análise, é uma outra forma de você analisar o comportamento de uma forma de onda. É uma outra estatística para essa forma de onda, entendeu? Entenderam aqui o que eu fiz no cálculo aqui do RMS, gente? Sim. Sim, também. Acrescentou uma raiz, botando entre parênteses e ao quadrado lá. Como é que é? Tu colocou a mesma fórmula anterior do cálculo médio, da corrente média, porém tu botou na raiz e multiplicou entre parênteses lá ao quadrado. Isso. É só resolver agora. Agora é só resolver no HP isso aqui. Só resolver no HP. Primeiro a gente resolveria. Claro que na HP a gente colocaria tudo isso automaticamente. Isso. Mas se a gente fosse ver assim na teoria, se fosse botar no papel, a gente faria isso, a gente resolveria primeiro o que está entre parênteses lá, né? Então, muita calma nessa hora. Nesse caso aqui, por exemplo, eu vou tentar conseguir uma mesa digitalizadora da próxima vez para a gente abrir essas integrais mais por curiosidade, tá, gente? Mas o que se faria nesse caso aqui é tirar tudo que é constante de dentro da integral e botar para fora. Isso é uma coisa que vocês faziam, lembra? É constante? Pum, cai para fora da integral. E depois vocês fariam integral de seno. Nesse caso aqui, vocês fariam a mesma coisa. Tira tudo que é constante, que é o v ao quadrado e o r ao quadrado, pum, cai fora, e fariam a integral de seno ao quadrado. Putz, como é que se resolve a integral de seno ao quadrado? Eu não faço a menor ideia. Eu só pego a tabela de integrais e aplico. E deu. Tá, pra mim ficou só uma duvidazinha. Aquele A entre parênteses, no seno ali, ele Não é dentro A. da HP ele pode ser utilizado qualquer letra, né? Tu Qualquer comentou. letra. Então Desde que ele você não tem use a mesma letra aqui com a mesma letra aqui. Ele não teria um valor específico, então. Não, muito pelo contrário, é uma variável. Olha só, Gui, eu vou te explicar o que a integral faz. Na prática, tá? A integral é um robozinho que calcula o valor desse seno a cada ângulo, digamos assim. Ela põe um ângulo aqui e multiplica pela parcelinha do ângulo que ela colocou aqui. Integra e soma. Ela põe outro ângulo aqui, põe a diferença do ângulo que ela colocou aqui, faz o cálculo e soma aqui dentro. E ela vai fazendo esse processo até π. Tá, mas o ângulo que tu colocou dentro ali dessa variável, ele coloca o mesmo lá fora, né? Exatamente. É o mesmo ângulo que tu colocou dentro, coloca do lado de fora, né? Exatamente. Para a integral, para o método da integral saber que é este valor que ela tem que modificar. E que ela vai modificar este valor de 0 até π. Entendi. É isso aí. Ok, não parece ser tão difícil assim. Não é difícil. Mas Aí tem várias. Se fosse fazer na mãozona, teria vários cálculos até chegar no π, né?
Nem tanto. Ou seria tipo de 0 a 45, a 90, depois... Não, assim, ó, a gente não faz essas parcelinhas pequenas, entendeu, Gui? A gente utiliza métodos, a gente utiliza tábua de integrais para resolver isso aqui, tá? Eu só tô te explicando como que a calculadora, ela mesma calcula isso aí, entende? Beleza, não, só para perguntar mesmo. Não, tranquilo. Na verdade, Gui, eu acho que nosso maior problema ali era em cálculo mesmo, quando a gente tinha que estar abrindo essas integral o tempo inteiro. Sim. Tá separando coisa, então, tipo, ficava aquela tripa de mais É de que uma agora, coisa. é que agora eu tenho uma ideia da parte inicial. Essa parte inicial dos símbolos ali na frente que eu complicava. E quando me complicava nessa parte, eu já não queria dar continuidade, entendeu? Uhum. E agora eu tenho uma noção. Eu espero que essa noção seja a mesma em cálculo. Sim. E vocês estão vendo, gente, que vocês estão utilizando o conhecimento de integral para calcular algo muito real, que é um valor médio. Vocês estão entendendo isso? Uhum. É a matemática que vocês aprendem em cálculo 1 aplicada diretamente no dimensionamento de componentes em eletrônica. Eu acho isso muito legal. Tá. Vimos isso aqui agora, né? Até aqui vocês estão me acompanhando? Tá tudo bem? Eu vou pegar uma garrafa de água e agora a gente vai calcular, gente, qual é a corrente média de um dos diodos que nós vamos utilizar. Tá? A gente calculou o que até agora? Corrente de pico da saída, corrente média da saída e corrente RMS da saída. Vamos verificar agora como é que a gente vai calcular a corrente de pico no diodo, a corrente média do diodo e a corrente RMS do diodo. Tá? Deixa eu só pegar uma água lá. Agora, vou ser sincero contigo, Edu, tá dando vontade de... Tô ansioso pra chegar em integrais logo. Não. Não, é sério, velho. Eu tô bem... Tocar agora nas duas apostilas que eu tenho aqui. Vou ter que dar limites e... Cara, eu tenho que ver isso tudo ainda, Jesus. Cara, nem circuitos eu não fiz ainda, pra te ter noção. Nem eu. A minha tem aberto. O Matheus deve estar pensando assim... Tô estudando com 2 medíocres. Aí sim. Mas é legal quando eu tenho esse momento de... Sabe? Muito Pronto. bom. Voltei. Agora nós vamos ver a corrente do diodo, tá? Próximo slide. Eu vou fazer o seguinte. Vou deletar isso aqui e vou abrir um novo gráfico. Vou verificar a tensão de entrada de novo. Bonitinha, senoidal, com seus valores positivos e negativos. E vou adicionar um novo plot aqui. E aí, gente, eu vou pegar a corrente em qualquer um desses diodos, tá? Vou pegar nesse diodo aqui. Deixa eu ver quantos ciclos da tensão de entrada eu peguei. 1, 2, 3. Então eu vou pegar o mesmo aqui. 1, 2, 3. Eu vou ajudar vocês aqui nesse traçado, tá? Bom, qual é o ângulo quando a tensão de entrada termina o seu ciclo?
caso seria aqui. 360? Perfeito. Em radianos é quanto isso? 2π? Perfeito. Ou 2π, tá? Tanto faz. Ótimo. Este ponto aqui é que ângulo? 180? Perfeito. Em radianos? Π. Ah, Obrigado, Matheus. eu acho que foi o Eduardo. Mas pra gente responder, quem respondeu primeiro foi o Matheus, né? Antes. É isso aí, gente. Tá? Tá muito claro para vocês que a forma de onda da tensão de entrada ela tem um período de 2π, ou seja, ela leva 360 graus para ela se repetir. Agora eu vou perguntar para vocês. Essa é a forma de onda da corrente no diodo. Ó. Qual é o período da corrente no diodo? 2π também? 2π também. Por que isso? Porque se vocês forem ver aqui, ó, a forma de onda da corrente no diodo, ela vem, sobe, 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 desce, e todo esse tempo ela fica em zero. Vocês podem estar se perguntando, ué, professor, a gente considera o tempo que não tem corrente no diodo? E eu, sim, vocês consideram. É o tempo que essa forma de onda leva para se repetir novamente. Tá? Percebam que aqui nós temos uma diferença com a corrente de saída. E é isso que vocês, como projetistas em eletrônica de potência, têm que reparar. Quando que uma forma de onda se repete para vocês poderem fazer os cálculos de vocês corretos? Aqui na corrente de saída, você pode ver que ela se repetia de quanto? De π até π. Tá? Aqui na forma de onda da corrente do diodo, não. Por quê? Aqui o diodo está conduzindo, corrente está passando por ele, bonitinho, bonitinho. Aqui ele não conduz porque ele bloqueou. Então a corrente média nele foi zero. Tá? Qual o impacto que a gente vai ter sobre isso no diodo? O que vocês acham? A corrente média do diodo, ela vai ser maior ou menor do que a corrente média de saída? Será menor, talvez? Menor. É a mesma coisa de vocês estarem andando com um carro numa viagem e vocês pararem num restaurante, que seria esse ponto aqui. A velocidade média da viagem de vocês vai ser maior ou menor quando vocês param o carro em algum ponto? Menor? Menor. Vamos entender o porquê. Eu vou pegar essas mesmas equações aqui. Ó. Não vai mudar em nada as equações. Não é brincadeira, não. É verdade. A mesma equação. Eu vou botar ela só num cantinho aqui. Ó. E agora eu vou apresentar aqui em outra tela para vocês verem eu escrevendo essas equações aqui em tempo real. Em outra tela não, dá para botar aqui. Ó. Vamos escrever a da corrente média, por exemplo, no diodo, ID. Primeiro, vou perguntar de novo. Deixa eu voltar aqui. Qual é o período da forma de onda da corrente no diodo? 2π? Bom, se a gente já colocou esse período aqui, a nossa integral ela tem que sempre ir de zero. Deixa eu só botar aqui barra int. Ela tem que ir de zero até... Ele não está me permitindo...
barra int de 0 até... sai. Ah, tá, beleza. De 0 até 2π. Certo? Da nossa função no deu ângulo, ou qualquer outra variável que vocês quiserem colocar aqui dentro. Daí eu pergunto para vocês, analisando essa forma de onda que vocês estão vendo aqui, ela... Como é que vocês descreveriam matematicamente essa forma de onda aqui? Como é que é? Tu pode repetir a pergunta? Ó, eu preciso de uma função matemática que descreva o comportamento dessa minha forma de onda de 0 até 2π, que é aqui. E aí tu quer... Continua, por favor. Não, pode falar. Pode falar. Não, tu ia falar, tu ia já me responder antes da pergunta. Não, era isso que eu queria. Tem como eu... sim, eu ia dizer. Tem como eu descrever com apenas uma função matemática tudo isso aqui que está acontecendo aqui? Não, teria que ter as duas. Perfeito. Teria que ter duas. Daqui até aqui, eu sei que isso aqui descreve uma função senoidal. Eu conheço bem essa função senoidal. É a tensão de entrada dividido pela resistência. Vem d pico vezes seno dividido pela resistência. A gente utilizou isso na corrente de saída. Tá? E daqui até aqui, o que descreve para nós esse comportamento? A corrente RMS? Não. Pera, eu não consegui entender a ideia. O que descreve esse comportamento? Que valor que eu tenho aqui, Gui? 0. 0. Então, o que descreve essa função aqui é uma constante. Como eu vou ter 0 aqui, vou ter 0 aqui, vou ter 0 aqui, vou ter 0 aqui, todo esse período aqui é simplesmente 0. Voltando para a nossa equação. Eu não vou conseguir uma equação apenas que me descreva de 0 até 2π, porque de 0 até π eu tenho uma função e de π até 2π eu tenho um valor constante. Mas eu acredito que o Olinto ensinou para vocês que dá para fazer um truquezinho nesse caso. Vocês se lembram qual é o truque? Dá para fazer duas integrais separadas? Dá para fazer duas integrais separadas. Uma integral que vai lidar com a função que a gente já conhece, de 0 até π. Aí aqui a gente vai utilizar V in de pico vezes seno, aquilo que a gente já estava utilizando antes, tá? Essa é a primeira integral. A segunda integral vai ser essa aqui. Cadê? A segunda integral vai de π até 2π. Qual é o valor que tu tinha me dito, Gui? Do quê? Qual é o valor que eu vou ter aqui de π até 2π? 0. 0. Exatamente isso. Merda, não coube. Olha a boca. Desculpa. Não coube aqui, gente. Mas vocês entenderam, né? Ó, a fórmula original, ela pede o quê? Ó, você tem que fazer a integral de todo o período de tempo que você está trabalhando, tá? É o que está sendo descrito aqui, tá?
O que acontece? Eu não consigo fazer a integral dessa forma de onda durante todo o período de 2π. Mas eu consigo fazer a integral dessa parte aqui e eu consigo fazer a integral dessa parte aqui e depois juntar elas. É o que eu estou fazendo aqui. Eu fiz a integral de 0 até π. Eu vou dar um print nisso aqui, eu vou botar lá. Deixa eu ver se eu não tenho como ampliar isso aqui. Não, não tenho. Eu estou integrando de 0 até π dessa tensão senoidal que descreve aqui, dessa corrente aqui da minha saída, que está passando por esse diodo. E depois eu estou somando de π até 2π o valor zero integrado. Tá? Pergunto, gente. Integral de zero vai dar quanto? Zero. Zero. Tá? Meu Deus, mas então por que diabos que eu fiz tudo isso aqui? Bom, primeiro porque matematicamente é o correto pela fórmula, tá? E segundo, se vocês forem ver, o meu período na minha equação da corrente do diodo aumentou. Se o período aumenta, e a minha equação aqui dentro não aumenta, então a corrente média do meu diodo vai acabar sendo menor do que a minha corrente média de saída. Por quê? A minha corrente média de saída ela é assim, ó, ela sempre pulsa a cada meio semiciclo da tensão de entrada. A corrente do diodo não. O diodo conduz um semiciclo, para no outro. Conduz um semiciclo, para no outro. Isso faz com que a corrente média desse diodo diminua. Esse é outro trabalhinho que vocês vão ter que ver em eletrônica de potência. Vocês vão identificar uma forma de onda que vocês conhecem e vão quebrar ela em partes para vocês poderem botar dentro da integral. Vamos calcular quanto que daria, então, essa corrente média no diodo e vamos ver se bate com o que o simulador propõe, tá? Me ajudem aqui. Tensão de pico de entrada é quanto? $311. Resistência de saída, eu acho que foi 100 ohms, Sim, né? isso. Pronto, tá pronta aqui a nossa integral. É isso aí. Eu vou colocar aqui na minha HP, tá? Inclusive com a parte do zero. 1 sobre 2π vezes a integral de 0 até π de 311 vezes seno de alguma variável. E aí eu vou somar isso com outra integral de π até 2 vezes π de zero. Estão enxergando que eu consegui colocar, que eu coloquei tudo que eu tinha descrito matematicamente ali? Sim. Vamos dar um enter. Vamos... Oi? Pode falar, Gui. Só um segundinho. Consigo. Beleza. Vamos dar um enter e vamos ver o que vai dar. A HP leva um pouquinho para calcular aqui. Fiz coisa errada. Ah, claro, eu esqueci de botar resistência. Parabéns. Aqui, ó, eu esqueci de colocar a resistência. Aqui, ó. Dividido, né? Dividido.
Então eu vou colocar aqui de novo. Vou selecionar tudo. Não precisa selecionar tudo isso. Aqui. Aqui. E vou dividir pela resistência. Que eu acho que é 100 ohms, se eu não me engano. É. E vou apertar Enter de novo. Beleza. Segundo HP, o cálculo da minha corrente média deu 0,98, né? A princípio. Beleza. Ai, que soninho. Vamos ver aqui na simulação. Eu aperto Ctrl e vou apertar aqui. Deu 980 miliamperes. O meu cálculo na HP deu 0,98 amperes ou 980 miliamperes. Ou seja, bateu o nosso cálculo. Olha como a matemática é bonita. Eu acho tão legal quando a gente pega um cálculo de integral tão grande quanto esse aqui, ó, que a gente deduziu a partir de uma fórmula mais simples. Põe, coloca na HP, ela te dá um valor e tu vai lá e checa na simulação e o valor é o mesmo. Eu acho isso uma aplicação fantástica, sabe? Eu acho é a matemática e as ferramentas avançadas da matemática se colocando à disposição para a gente conseguir fazer algo concreto. Isso, para mim, é o bonito da eletrônica de potência. Entenderam o que eu fiz aqui, gente? Sim. Sim. Beleza. Na verdade, o que eu vou ter que fazer vai ser rever a aula e pegar HP e manipular HP. Idem. Isso aí eu não tenho muita Isso. prática. Isso. Inclusive, gente, é isso que eu vou querer que vocês façam agora. Tá? Eu poderia prosseguir, eu vou parar de apresentar minha tela. Eu poderia prosseguir aqui com os cálculos, tá? Eu poderia prosseguir com tudo isso que eu estou fazendo aqui. Mas eu acredito que vocês não vão mais absorver agora. Já é bastante coisa o que eu estou passando aqui para vocês. Bastante coisa no sentido de bastante coisa nova para vocês. Tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês peguem, que vocês estudem isso hoje ainda, tá? Peguem, ponham no HP, não percam esse fio da meada. Por quê? Porque todo o resto da disciplina vai ser linkado com isso que a gente está falando. Nas próximas aulas, a gente vai calcular de novo corrente em diodo, vamos calcular corrente em tiristor, vamos verificar período. A forma de onda não está... eu não sei qual é o valor nesse ponto, então eu vou quebrar a integral por pares. Tá? Então, basicamente, o que vai mudar nesses cálculos só vai ser a forma de onda e... Só a forma de o onda. ângulo e o ângulo, né, basicamente. Forma de onda e ângulo. Daí vocês têm que entender, tá, mas o que é o período completo dessa forma de onda? Que é o que a gente analisou. Eu consigo resolver a minha integral em todo o período ou eu vou ter que quebrar essa integral por partes? Como a gente analisou agora também. Entenderam? É isso que vocês vão fazer durante o resto da disciplina. Se vocês não pegam, e é esse o problema de muitos em eletrônica de potência, se vocês não pegam essa ideia inicial, vocês se ferram pelo resto da disciplina. Por isso que eu tô fazendo isso bem passo a passo, bem aos poucos, para vocês irem se acostumando com essa ideia. Ela não é difícil. Vou ressaltar, ela não é difícil. Mas se vocês não pegarem essa ideia inicial, vocês não vão pegar depois. Tá? Porque depois o que eu vou começar a fazer? Aí eu vou começar a avançar nos cálculos, entendeu? Gente, a gente já viu, aqui abre por partes, vamos fazer assim, entendeu? Que nem a gente fazia lá em microcontroladores. A gente começava muito devagar, umas explicações muito básicas, muito simples, e aos poucos a gente ia avançando o nosso código e fazendo códigos cada vez mais complexos. Show de bola. Tá, gente? Deem uma estudada. Deem uma boa analisada nesse material, tá? Uhum. Qualquer coisa nós estamos aí.
Beleza. Fechou. Obrigado pela participação e pela atenção de